Bem-vindos ao canal Arquitetura em Movimento. Eu sou o Paulo Victorino e eu estou transformando essa Pajero GLX 1995 em um motorhome. É isso aí. Para você que não me acompanha, está chegando agora, hoje eu vou montar o bagageiro da Pajero, que é onde eu vou armazenar os itens que eu preciso aí para viagem, cinta, ferramenta, enfim, uma série de coisas que eu vou desafogar daqui de dentro do espaço do motorhome. E para fazer essa montagem aqui em cima, eu vou precisar fazer alguns cortes nessas travessas do bagageiro, porque eu vou utilizar essa caixa. E para quem não sabe, essa caixa aqui é uma caixa de ferramenta que é vendida para colocar embaixo das carretas ou de baú de caminhões, porque ela tem um sistema de abertura para fora. Então, a hora que eu colocar isso aqui e ter essa abertura para fora, vai ficar perfeito o funcionamento. E para falar um pouco dessa caixa, por que eu escolhi uma caixa de ferramenta que vai embaixo da carroceria ou do baú do caminhão para fazer o bagageiro da Pajero? O primeiro ponto que me fez chegar a essa caixa foi as opções que hoje se tem no mercado para você comprar e colocar. Então na minha pesquisa eu achei uma caixa da Motobu, que é plástica, e não tem o dimensionamento do bagageiro da Pajero, vai ficar desproporcional aí em cima. Então no meu raciocínio, eu fiz um projeto de chapa metálica, até pela robustez do material. No caso de, por exemplo, num deslocamento, bater num galho de árvore. Com a caixa plástica, vai quebrar o plástico. E aí você vai ter um problema de infiltração aqui dentro. Essa daqui vai amassar, mas não vai furar. Então não vou ter problemas de estanqueidade aqui dentro. Então por isso uma caixa metálica, apesar de ter um peso mais alto. Aí é um contra. E aí eu fiz um orçamento com diversos serralheiros para fazer esse bagageiro do jeito que eu estava imaginando. O preço que me foi passado ficou fora de qualquer realidade. Então eu comecei a fazer pesquisas e achei essa caixa aqui. Essa caixa tem 50 por 50 por 30 de altura. A chapa não é muito grossa, então a medida fica quase 50 no final. É irrisório essa perda pela espessura da chapa. Eu tenho um espaço de armazenagem legal aqui dentro. Então aqui eu vou colocar 6 caixas. De que forma eu vou fazer isso? Vou colocar uma caixa aqui, com a tampa virada para a traseira, que vai me dar um apoio da cozinha. E aí eu vou ter 2 caixas dessa para guardar utensílios domésticos, pratos, garfos. Uma dessas caixas, já adiantando, eu tenho algumas placas de isolamento térmico Manta 3TC, e eu vou colocar aqui dentro para transformar uma dessas caixas, ter uma parte térmica para eu tentar guardar mantimentos aqui dentro. Porque isso aqui no sol vai esquentar demais. Então, são 2 caixas aqui voltadas para a cozinha, para ter suporte da cozinha, e mais 2 caixas aqui, que vão dar o apoio para esse lado do carro. E mais 2 caixas do outro lado, que vão me ajudar do outro lado do carro, com os suprimentos daquela região. Que até eu fico com o carro totalmente organizado e muito fácil e prático de trabalhar. Outro ponto que eu achei muito legal dessas caixas é ter tipo de acionamento. Uma alavanca aqui e a abertura para baixo. Na configuração do bagageiro fica perfeito. E outra coisa super interessante é ela já vir com um sistema para você fazer um cadeado. Tudo bem, eu terei 6 chaves, mas eu tenho 6 cadeados, eu estou com tudo isso isolado, sem nenhum ter problema aí de alguém forçar à noite, alguma coisa de deixar o carro na rua, alguém querer saber o que tem dentro. Eu tenho 6 cadeados aqui em cima e eles vão estar altos aqui. Então isso é um ponto positivo aí, comparado, por exemplo, pela caixa da Motobu. Se você estourar ela, você vai ter acesso a tudo que tem dentro do bagageiro. Aqui não, eu tenho tudo segmentado, então o meu risco diminui um pouco. Então vamos lá, que eu vou mostrar como é que vai ficar o posicionamento dessas caixas aqui em cima. Eu vou fazer o corte nessa estrutura aqui, e aí vou posicionar as 6 caixas aqui, alinhar as medidas para ver quais são as furações que eu preciso fazer para já deixar essas caixas fixas aqui. E aí eu consigo, já nesse pré-posicionamento, verificar aqui o pé direito que vai ficar da altura do carro total, para saber quais vão ser as minhas restrições aqui na cidade de São Paulo, até na minha própria casa, para ver se eu consigo sair com esse carro daqui para a rua, porque eu tenho 2 portões até chegar na rua. Eu vou ter mais partes dessas dimensões e eu pretendo testar, fazer umas viagens testes para ver qual que é o peso de arrasto que isso está fazendo aqui com o carro. Quanto que isso vai contribuir para a perca de autonomia. E para começar esse trabalho de medição, eu vou começar pelas placas solares, porque é elas que eu quero que fiquem ocultas e passem desapercebidas lá no bagageiro. Até para eu ter total fixação
das laterais das placas. Então eu vou tirar a medida aqui de largura das placas. Para esse projeto, até já adiantando, eu vou utilizar 2 placas solares de 160 watts cada uma. Uma perda de coeficiente aí normal, nada a gente consegue sempre 100%, então aqui eu vou conseguir tirar 320, é uma cerca de 80% de eficiência. Assim, a grosso modo dessa conta, eu vou conseguir 250 watts-hora de captação, num dia perfeito, nas melhores condições do mundo, que eu acho que vai me atender na necessidade elétrica que eu vou ter aqui dentro. Então eu vou conseguir demandar toda a minha carga aqui, dos equipamentos que eu tenho, dos meus equipamentos de uso pessoal de trabalho, com essas 2 placas. Então vamos lá. A largura, 122 centímetros de comprimento. E eu já sei que as minhas caixas aqui tem 50 por 50 por 30 de altura. Por 30 de altura. Então se eu tenho 1,20, eu vou ter um corredor, um espaço entre as caixas de 20 centímetros. Eu vou deixar isso alinhado aqui no eixo do carro. Então eu vou colocar a caixa para cá, e vou deixar um corredor de 20 centímetros no meio, que eu vou utilizar depois para guardar itens que eu vou julgar necessários nessa viagem, e acho que vai ser viagem a viagem, até chegar na vida de morar aqui dentro mesmo. As caixas vêm com uma furação de fábrica, acredito eu, que como elas são fabricadas para colocar embaixo das carretas, dos baús, dos caminhões, aqui deve ser a fixação dessas caixas no baú, deve ter algum sistema assim. E aí eu estou pensando em utilizar esta mesma furação para conectar uma caixa na outra, mas deixar uma dilatação que isso consiga fazer a sua movimentação, até para travar todas elas e não depender única e exclusivamente dos parafusos que vão ficar aqui na base. Porque aí eu crio um sistema todo rígido aí, com certo jogo, se houver muita torção aqui em cima. Aqui dá para ter mais ou menos uma ideia já de como isso vai ficar no carro. Eu coloquei em cima da barra, porque justamente é isso que eu quero medir. Quanto que avanço essas caixas vão fazer aqui na traseira, para eu decidir a medida que eu vou cortar essa linha aqui do bagageiro para que isso possa encaixar. E aí eu já aproveito para definir o alinhamento dessa caixa com relação à traseira do carro. Até para não ficar uma coisa esteticamente feia, uma coisa ruim. Como eu falo, não é porque é artesanal que não precisa ser pensado, que pode ser feito de qualquer jeito. Eu gosto de pensar nessa linha artesanal do faça você mesmo, uma coisa que fique bonito, agradável, funcional, tenha durabilidade. Então, por isso que eu estou imaginando isso daqui. Então aqui, eu coloquei exatamente na linha da carroceria aqui, da onde começa a curva do teto do carro. Eu acho que vai ficar muito legal, até porque isso vai ficar mais para baixo. Essa linha aqui vai descer mais ou menos até aqui, e a minha operação aqui vai ser extremamente tranquila se eu não fizer nenhum tipo de lift de carroceria. Ainda preciso colocar o degrau original da Pajero aqui, e aí com o degrau original, para mim a altura vai ficar perfeito. E o degrau vai subir cerca de uns 25 a 30 centímetros aqui, então isso aqui, a operação disso vai ficar ótima. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar aí do vídeo, mas a terminação está batendo exatamente quando começa a curva. E o fecho está fazendo um alinhamento exatamente com a frente da chapa reta aqui da traseira do carro. É essa a medida mesmo. Então eu vou marcar lá e fazer o corte lá para encaixá-las. Bom, aqui então ficou o alinhamento. Para fazer esse corte mais preciso, eu estou deixando cerca de 4 a 5 milímetros de espaço entre as caixas, que é para justamente fazer a fixação entre elas pelas laterais e deixar uma junta de dilatação para uma pequena movimentação aí, para não estourar pintura, uma série de coisas. O corte vai ficar aqui, eu vou fazer a marcação aqui, até para isso se encaixar e aproveitar que essa peça vai ficar aqui como travamento no sistema de frenagem aqui. Então, essa medida aqui é bem legal você fazer quando você for fazer o seu projeto, para você ter os benefícios de uma coisa bem planejada. Bom, devidamente cortado, devidamente aparado, vamos para o teste para ver o alinhamento. E aí esse teste aqui vai servir para o alinhamento dessa face aqui com a lateral do carro.
E aí eu vou mostrar pra vocês, vou colocar a câmera de frente pra ver como é que vai ficar essa questão, pra vocês darem uma olhada aí. Mas ó, e aí, vocês acharam? Você acha que vai ficar legal isso aqui? Que espaço agora não vai faltar. Vou colocar as outras aí, e aí vocês acompanhem aí. E aí, o que vocês acharam? Foi interessante? Então aqui vai ficar com o meu apoio da cozinha. Como eu falei, eu vou ter um degrau aqui que é original do carro. Eu vou subir nesse que não é a altura certa, mas a minha cabeça, que hoje está aqui, vai ficar mais ou menos nessa altura aqui, para usar essa caixa de apoio aqui da cozinha. E essas duas vai guardar ferramentas e o que precisar ir na viagem. Ficou bem prático isso. Eu vou medir agora, vou colocar as outras caixas, fazer a composição total aqui, e aí vou tirar as medidas e vou mostrar para vocês como é que ficou aí de cima essa imagem, até para vocês já imaginarem as placas solares aí, e aí eu já consigo tirar essa altura que vai ficar lá de cima até o solo, para eu ver quais vão ser as minhas limitações aqui na cidade. Vou mostrar aqui então essa simulação. Para quem não viu meus vídeos, eu tenho uma cozinha externa aqui, e aí procura aí, vocês vão achar aí o vídeo, o teste de bancada, quanto peso aguenta, como é que eu fiz isso, o que é isso, vocês vão ver, é super bacana. Então aqui, ó, mais uma caixa aqui, e essas caixas viram o apoio. O apoio para a operação aqui da cozinha, panelas, essas coisas, ó, posso tirar tudo daqui de dentro, colocar tudo aqui em cima. E eu já fiz o alinhamento com relação às placas solares que vão passar aqui por cima. E aí aquele corredor que eu falei que vai ficar no meio. Eu posso colocar um cano para ter água aqui em cima, posso guardar uma série de coisas aqui nesse meio. Vou terminar a montagem e aí vocês acompanham aí para ver como é que vai ficar toda essa disposição. E aí já vou aproveitar para fazer as marcações, para furar as caixas e acertar diretamente as travessas que eu tenho aqui do bagageiro, para já começar a fazer a fixação disso. E aí, o que vocês acharam dessa configuração aqui em cima do bagageiro? Gostaram da ideia aí de colocar caixas de ferramenta de caminhão em cima aí dos racks, para ter aí espaço de armazenamento, ter aí uma estética diferente, algo que vai ser mais duradouro, comparado a um material plástico? O que vocês acharam aí? Coloca nos comentários, vou trocar essas figurinhas aí. E aí aqui, ó, conforme dito, tem um corredor de acesso, que eu penso aqui em guardar, de repente, prancha de desatolagem, vara de pescar, remo, pá, picareta, high lift, deixar tudo aqui, criar um suporte, colocar em todos aqui, e aí vai ficar perfeito aqui em cima. E aí eu tenho essas 6 caixas individuais, que vão me dar todo o suporte para armazenamento, e eu vou tirar tudo daqui de dentro do carro, e vai sobrar um espaço aqui muito maior. E aqui na frente, o espaço que está sobrando, ó, consigo perfeitamente colocar aí os galões de combustível. Esse aqui é um galão de 10 litros. Como a Pajero é gasolina, eu vou ter que sempre ter aí uma reserva de uns 20 litros e aí nos meus deslocamentos, dependendo para onde eu for, porque não dá para confiar muito, né, na autonomia aqui. Apesar do tanque ter 92 litros, é sempre bom ter uma reserva. E aí, como perfeitamente, ainda sobra um espaço. Eu vou mostrar agora a questão aqui dos alinhamentos que eu fiz no carro, para vocês terem uma ideia. E antes de fixar, eu vou medir a altura aqui, para ver se eu passo no portão aqui de casa. Então, para medir o pé direito, eu coloquei uma travessa aqui, uma régua aqui em cima, e aí eu vou pegar a altura aqui do piso, até o fundo dessa travessa, para ver aqui a altura final do carro. E a altura final do carro ficou em 2,19. Então 2,20 é o meu gargalo agora, sem a instalação das placas solares. Então não ficou uma coisa tão alta, que vai impossibilitar algumas coisas. Como, por exemplo, se eu continuar com essa configuração, com os pneus de 31 polegadas, eu não vou ter problema de colocar esse carro dentro de um container,
De repente, se eu quiser fazer uma expedição para os Estados Unidos, por exemplo, mesmo com esse sistema aqui de bagageiros. Olha aí que interessante que ficou essa condição de altura. Eu vou medir lá o portão para ver como é que fica. Então, até para vocês verem aí a questão do alinhamento que tem aqui nessa lateral. E nessa lateral, a caixa não transpassa para fora do carro. Ela segue o alinhamento que o carro faz, porque o carro vai diminuindo o tamanho quando vai subindo, né? É natural dessa carroceria aqui. Então ela chega lá e faz um alinhamento e mantém toda a linha da carroceria original. Então não vou ter nenhum tipo de problema de estar passando em algum lugar e isso tá para fora do carro e eu bater em algum lugar porque eu não vou ter o campo de visão certo aqui. Você pode até notar que a linha do snorkel tá mais para fora do que das caixas. Então o posicionamento aí do bagageiro ficou super bacana. Ficou super legal isso daqui, porque eu consegui não afastar isso para os lados e manter aí uma linha de raciocínio aí que traz esse... Eu medi o portão aqui, eu tô com um problema. O portão aqui tem 2,15 e o carro ficou com 2,19. Eu não sei se eu diminuir a calibragem dos pneus, eu vou conseguir baixar os 4 centímetros que eu preciso para passar no portão. Então, para não perder nem parte do meu trabalho aqui, eu vou checar todas as medidas aqui em cima e aí já vou fazer as furações nas travessas do bagageiro para já determinar onde vai ser a fixação para quando se eu precisar tirar isso aqui, tirar o carro daqui e colocar novamente, eu já tenho toda a marcação e aí vai ser mais fácil porque eu não vou precisar ficar medindo novamente. Aqui ó, bem simples para conferir. Vou pegar a ponta de lá para ver se isso está totalmente alinhado. 1,28 está desalinhado, está abrindo aqui, 1,27. Então vamos voltar. Uma coisa bem interessante, criando esse alinhamento aqui, é que eu vou saber aonde isso vai bater se por um acaso eu estiver soltando aqui ou uma outra pessoa estiver usando e essa tampa descer, porque essa dobradiça aqui tá nova. Então ainda ela tem uma certa rigidez, mas com o tempo, isso aqui, a hora que eu puxar lá, ela vai desabar. Então se eu não tiver esse cuidado, no lugar que ela tá, ela nunca vai bater no vidro. Eu não vou ter risco nenhum disso aqui quebrar o vidro, porque ela tá batendo exatamente na calha onde é fixada o bagageiro. Vou mostrar aqui bem no detalhe para vocês. Então aqui ó, bem no detalhe, pra vocês verem, olha que eu baixo aqui ó. Aqui tá o vidro do carro, certo? Ó, se eu colocar a mão aqui e a caixa tá totalmente, ó, totalmente batendo aqui, na calha aqui. Esse mosquetão aqui do cadeado bate exatamente na calha. Então se essa tampa descer, o vidro vai ficar salvo aqui. Olha, mais no detalhe aqui, isso vai ficar difícil, mas ó. Então, ela vai pegar no friso também, que passa aqui, porque os frisos sobe, tem uma curva aqui, mas ela vai pegar no topo, bem no canto do freezer, mas aqui o vidro não chega até o final. Tem um pedaço de lata aqui, ó. Agora que está tudo devidamente alinhado, eu vou começar a fazer a furação das travessas que tem bem na caixa de ferramenta para casar com as barras as barras horizontais que estão aqui na estrutura do bagageiro. E aí a minha ideia é fazer 4 pontos de fixação por caixa. A minha ideia é fazer 2 aqui na frente, 2 ali na traseira. E aí eu faço isso com porca e contra porca para fazer a união. Entre as caixas, fazer a união com os parafusos. São 2 parafusos aqui em cima e 2 parafusos do outro lado. No total são 4, mas eu vou fazer um só de cada lado. E é lá no topo que se faz. E aí eu estou pensando em arrumar uns coxins de borracha para colocar na união desses parafusos, porque se essas caixas baterem, o coxinho de borracha vai segurar um pouco desse barulho que vai acontecer aqui nessa emenda. E aí mais 4 parafusos nesta caixa. Então eu vou ter 12 parafusos nessa linha, mais 12 parafusos do outro lado, são 24 parafusos de fixação. Com a parafusadeira eu vou começar a marcação, a furação, e aí eu mostro para vocês aí no detalhe como é que eu estou fazendo isso aí. Ponto positivo é que eu consigo fazer isso com a caixa no lugar, já, uma vez que a caixa tem essa abertura pelo lado de cá. E aí, checando aqui também, a caixa está batendo no friso e não no vidro, então
zero problema de quebrar o vidro aqui. Olha só, eu coloquei a caixa, o celular dentro da caixa, para vocês verem a direitinho como faz para fazer a marcação. Então eu medi por baixo, a travessa metálica está passando a 30 centímetros da borda da caixa aqui. Da onde eu estou medindo aqui, exatamente aqui. Aqui está passando a travessa metálica. E a travessa metálica está porque ela coloca aqui a horizontal. E aqui o pneu está aqui. Então eu tenho que achar esse ponto aqui, essa distância, depois essa distância, para eu encontrar o meio da travessa e deixar uma fixação melhor possível. Então dessa parede aqui para cá, 4,5 cm está o eixo da barra de horizontal para fixação dessa caixa no bagageiro. E essa travessa, que é a alma dessa caixa, passa a 30 centímetros aqui no topo. Vou mostrar fora para vocês. Então vamos ver se eu consigo até mostrar, porque fica embaixo, ó. Eu tô tirando as medidas para que o parafuso desça. A travessa tá aqui, ó. Para que o parafuso acerte o eixo dessa travessa com o eixo dessa travessa. E aí o meu ponto de fixação vai ser muito mais forte, porque se eu pegar fora disso daqui, vai ficar ruim a fixação. Isso aqui, esse tubo vai arrebentar mais facilmente.